Ó, tu tá buscando. Ju. Olá. Desce daí, não, por favor, meu amor. Ju, Selma, Simone. Boa noite, todo mundo. Doutora Érica já apareceu aí. Vânia, vou chamar aqui. A doutora Érica já deu um sinal aqui de que já pode chamar, já pode aceitar. Vai chegando. Vamos lá, vou aceitar aqui a doutora Érica. Aí. Boa noite. Sossô, boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão escutando uma musiquinha? Olá! Oi, tudo bom? Tudo! Seja bem-vinda! Obrigada, meu amor. Nada, a gente que agradece aí a sua participação, agradece por aceitar o convite para vir aqui trazer a sua fala amiga para todas nós. Ai, Oi, filha. Ah, é a Mel, é a Mel, é a minha pequena. oi, Mel. Ah, não ouviu, tô com fone. Vamos esperar um pouquinho mais, doutora Érica, para as pessoas irem chegando. Vamos esperar só mais um minutinho? Tá bom, Pode vamos. ser? Enquanto isso, vamos curtindo Pode. aqui a sua música aqui, essa música linda. Dia Branco, ó. Dia Branco aí, para vocês sentirem. Escutem a letra, minha gente. Presta atenção na letra. Eliane, olá, unidas para sempre. Boa noite, todo mundo chegando. Estamos dando aqui só um minutinho para vocês chegar chegando. TT. Ó, tem uma galera que eu não conheço. Rejane, possivelmente são aí convidadas da doutora Érica. É. Ah, todo mundo chegando. Eu, quando, na verdade, estava trabalhando e tal, não sei o quê, aí daí a pouco eu recebi uma mensagem que foi uma menina me mandou e era a propaganda nossa, né, falando da live. Eu falei, ih, legal, vou participar dessa live. Aí ela, é a minha fisioterapeuta. Ah, que bom, que ótimo saber. Eu vou fazer a live com ela. Ai, que bacana! E por acaso a gente se conhece, enfim. Ó, chegou o Physio Oncolife aí, ó. Trabalho aí da doutora Érica, 1, 2, né? É, Então, isso. então tá, então acho que a gente já pode ir começando. Vamos sim. Para quem está chegando agora, mais uma vez, obrigada por estarem aqui com a gente na nossa live Fala Amiga. Mais uma vez, obrigada, doutora Érica. Para quem não me conhece, fazer uma rápida apresentação aqui. Eu sou a Jo Monteiro. Também sou paciente oncológica. Tive câncer de mama em 2016. Passei, né, pela fase de quimioterapia, radioterapia. Também fisioterapia. Fui atendida pela Juliana, que é sua amiga. Isso. Pois é. E aí, num papo com a Ju e tudo, eu trabalhava com turismo, né? Trabalho com turismo há muito tempo. E no papo, alguns papos, né, durante o tratamento com a Ju, ela, sabendo que eu queria fazer algum projeto, alguma coisa para poder ajudar, né, a transmitir todo o amor que a gente recebe. Ela falou, Jô, por que você não faz passeios para esses lugares culturais e tal, esses lugares bacanas que você fala, que você vai, enfim, que a gente tem tanto aqui na nossa cidade, né? Por que você não faz alguma coisa desse tipo para as pacientes oncológicas? E aí, quando ela me disse isso, eu falei, Ju, é isso. Então, o projeto, né, nasceu com essa intenção, com esse ponto, né, principal, que era levar pacientes oncológicas para fazerem passeios por nossa cidade, passeio a pontos turísticos, passeios culturais. E aí, enfim, fomos a Corcovado, fomos a Teatro Riachuelo, ver alguns musicais, Circo do Marcos Frota, enfim, fizemos alguns passeios. Antes de começar a quarentena, nós íamos para o Aqua Rio, né, exatamente na semana. Mas o sonho ficou lá adormecidinho,
pós tudo isso, nós iremos. Com certeza, vai Pois, passar, vai passar. com Uma fase certeza. difícil, mas vai passar, se Deus quiser. É, com certeza, estamos confiando. E para esse momento de quarentena, nós, né, para tentar ter esse contato ainda com as meninas e tudo mais, nós juntamos aí alguns apoiadores, a gente tem feito algumas atividades como arte-terapia, né, com uma arte-terapeuta também que juntou a gente, a Priscila Manini, tem a Tati Mania Fotos que acabou de entrar aí, e aí antes também a gente fez ensaio fotográfico, enfim, ela fez também live com a gente, dando alguns toques sobre mídias sociais. E a gente tem tentado, né, trazer alguma coisa também para esse momento, né, de quarentena. E assim também nasceu a Fala Amiga, que é esse espaço em que vem profissionais, né, vem trazer a fala de vocês, essa fala tão importante, né, para nós pacientes, e também um lugar que a própria paciente também vem trazer a sua fala, né, nesse lugar de paciente oncológica, falar dos seus momentos, como passou, enfim, como vivenciou tudo isso. Então, seja bem-vinda mais uma vez à nossa Fala Amiga. E vamos Obrigada. começar. Nada, quer falar alguma coisa? Enfim, tá? Não, tô tranquilo. O que você quiser que eu fale, tô falando. Eu só Então, te agradeço muito pelo convite, fico muito honrada, muito feliz de estar aqui, de poder partilhar um pouquinho do que eu vivo, do que eu sei, do que eu trabalho, e tá aí para ajudar. E estou admirada demais com o seu trabalho. Eu vi o Instagram, tô te seguindo, ah, eu vi ah, a sua ideia toda, achei bem bacana. que Acho bom. isso muito bom. A gente precisa se unir, né? As mulheres Sim. precisam estar unidas, e aí quando a gente passa por um baque na vida, vamos dizer assim, né? Uma rasteira, vale a pena ter outras estendendo a mão para dar uma levantada e a gente seguir adiante, né? É isso que eu e a Ju, a gente tenta fazer aí, e juntando aí, agregando aí os apoiadores, todo mundo que chega e tal, e que apoia. A gente acabou de ganhar uma madrinha, e essa semana a doutora Patrícia Arraes, nutricionista, acabou de aceitar aí o nosso convite para ser a madrinha do nosso projeto. Então nós estamos assim, e cada Ai, que dia, né, cada vez bacana! mais, pois é, chegando esses profissionais aí, queridos aí, nos ajudando. Isso é bom. Bom, ótimo. Bom, vamos lá. Doutora Érica Fabro, chefe da equipe de fisioterapia do HC3, Hospital de Tratamento do Câncer de Mama do INCA. É membro também da Câmara Técnica de Fisioterapia em Oncologia do Conselho Regional de Fisioterapia. E fisioterapeuta, né, compõe a equipe do Oncolife, certo? Isso, Se da eu, Fisioncolife. ok, se eu falar alguma besteira do Langelar, eu sempre falo isso. Possivelmente irei falar, por favor, me corrija. Pode deixar. Então vamos lá. A doutora Érica é mãe do Isaac e da pequena Cecília, a pequena poetisa, é isso? Isso! Ó, Isso do- mesmo. doutora Érica gosta de carnaval, gosta de viajar, de curtir um filminho com o esposo, gosta de Legião Urbana, Ana Vitória, Roberta Sá, Rons, Ana Rato. Gosta também de entender e interpretar letras de música. Vocês escutaram aí essa música ao fundo, não escutaram? Essa música fala pra gente, né, de algum momento, assim, em um lugar, né, da gente ter esse apoio, né? Lógico, em cada fase da vida a gente pode interpretar de uma forma, né? Mas eu acho que Isso. combina bem para essa nossa live, para esse nosso momento de pacientes oncológicas, que é segurar na mão, né, de quem nos estende a mão e seguir, né? Então, ela gosta de música, minha gente. É estudiosa e dedicada e faz tudo com muito amor. Então, vamos lá. Bacana. Antes de começar para as perguntas, eu gosto de fazer recortes, sabe? Quem já tem acompanhado algumas lives nossas, vê que eu gosto de fazer uns recortes para fazer mais sentido aqui para a coisa, né? Para o papo. Então vamos lá.
Queridos amigos fisioterapeutas, hoje é o nosso dia de quem se dedica a oferecer suas mãos para sustentar a que iniciam uma nova caminhada de conhecimento do corpo. Não importa se são bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos. O calor das nossas mãos vale mais que 1000 palavras. Então, essa postagem, né, que você costuma fazer no dia do fisioterapeuta, né? Fez lá em 2015, e aí vez ou outra você costuma repostá-la, né? Então eu acho que essa fala aqui diz muito, né? Sobre uma das profissões, né? Que é isso, que estende a mão, né? Aí nos segura em nossas mãos de paciente e nos leva, né? Então, para começar, eu gostaria que você, por favor, falasse um pouquinho da fisioterapia oncológica. Como é isso? Como é esse lugar da fisioterapia que mexe não só reabilita, né, o nosso corpo físico, mas também reabilita o emocional e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lugar para a gente. Tá. É bem complicado, vamos dizer assim. Porque mexe com duas áreas, vamos pensar assim, na minha mente aqui. Na parte prática, eu vou te dizer que a fisioterapia oncológica é uma especialidade que foi reconhecida pelo nosso Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, já tem alguns anos. Foi uma briga longa, uma das pioneiras que a gente pode dizer, a gente tem aqui no Rio, tem contato com ela, é fácil, é uma pessoa de fácil acesso, que é a Anke Bergman. Ela ajudou a gente a fundar a Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia. Inicialmente existia de cancerologia, que funcionava mais no Sul. Aí, num encontro que fizemos, um congresso que fizemos em 2007, a gente se uniu, vários fisioterapeutas do Rio, de outros estados, nos unimos para criar essa nova associação. Ela vem de vento em popa, ajudando todos os profissionais da área, quem quer se dedicar mais, descobrir mais essa área que é apaixonante. E aí, assim, eu te falo isso, uma questão mais política, né? Desse reconhecimento todo, e há anos como a gente vem alcançando os espaços, e já tem prova para especialistas, e alguns concursos, como teve o concurso do INCA, já começa a valorizar também um pouco mais a especialidade, e tem provas de titulação e tudo mais. Agora, falando de uma outra área, que é a área mais de emoção, Sim. Eu descobri a fisioterapia em oncologia quando eu estava na faculdade, já tem um bom tempo isso. Em 2001, eu descobri, eu tinha uma tia, essa minha tia, vamos dizer, ela sempre foi meu amuleto, e desde pequena, assim, desde pequena não, desde a gravidez da minha mãe, foi na fase que minha mãe estava grávida de mim que ela descobriu que estava com câncer de mama. Olha. E eu acho que aí foi todo, né? Foi todo. Falando emocionalmente, minha mãe disse que no dia que ela recebeu o diagnóstico eu não me mexia. Eu já era um bebê que mexia muito, e aí eu fiquei sem me mexer e minha mãe ficou meio preocupada. Mas depois correu tudo bem. E aí eu convivi com a minha tia a vida inteira, com o linfedema. Ela fez a época do tratamento todo dela, era aquele tratamento radioterapia, era cobaltoterapia, que fazia queimadura. Sim. E ela teve que tirar tecido da coxa para conseguir fazer uma plástica, para cobrir a área. Então, era um tratamento muito radical mesmo. Aí eu passei a infância inteira convivendo com ela, conhecendo daquele jeito, e aí, em 2001 me apresentou interesse na faculdade. A gente tinha meio que um acordo eu fiz a UFRJ, então eu entrei a UFRJ e o INCA para estágio. E porque os dois serem serviços públicos, né? Então tinha esse acordo. Aí no estágio eu descobri ainda mais, aí que tinha todas as outras áreas. Então
é uma junção, né, de técnicas, vamos dizer assim. Na Sim. oncologia você pode trabalhar com ortopedia, com neurologia, com vascular, com respiratória, com a pediatria, com geriatria. E É aí vasto. somando isso tudo, tem toda a particularidade do paciente, né? Na fase de tratamento, né? A gente sabe como fica com os sintomas de fadiga, quando está com a questão de anemia, ou quando a gente tem toda a queda do sistema imunológico, né? Pela química, a gente tem que ter Sim. todo um cuidado apoiando, né? E entra, claro, no cuidado paliativo. Então, foi quando eu entrei nessa fase do estágio é que eu descobri que tudo o que a gente aprende na faculdade, no geral, porque eu vim de uma época em que era a época que estava o boom da fisioterapia em ortopedia, até desportiva, porque teve o caso do Ronaldo Fenômeno. Então, a gente Sim. estava com uma visão de fisioterapia para reabilitar. Então, coloca a pessoa que não consegue movimentar para andar, para se levantar. E aí, quando você chega na área de oncologia, que você pega a pessoa desde o diagnóstico e vai acompanhando, é um laço que se cria que você tem que saber qual o momento de parar, qual o momento em que você está fazendo que a fisioterapia passa a ser um sacrifício. Então, Aham. tem todo o que eu estava te falando, tem toda a conquista política da área, mas tem todo um descobrimento do que é a fisioterapia em oncologia Sim. para o nosso coração, né? O que, que a gente quer Uhum. fazer com isso? Porque se você quer só fazer com que uma pessoa passe a andar, fazer com que uma pessoa ganhe força, fazer com que uma pessoa respire melhor, isso não vai te levar Não é adiante o todo. não é o todo da oncologia. A oncologia é Uhum. muito mais que isso. Então, aí a partir de 2001 eu não saí mais da área. Depois de formada, eu fiz a especialização. Claro, eu trabalhei um pouco porque na época tinha que ter 2 anos de experiência profissional comprovada, mas voltei para fazer especialização. Fiz a especialização em 2004. Fui contratada pela Fundação em 2005 para o HC3, que é o hospital que fica em Vila Sim. Isabel, que é tratamento de câncer de mama, né, do INCA. E fiz o concurso em 2010. No meio disso, eu fiz o mestrado com a Anne, que hoje eu estou fazendo o doutorado com ela também. Então, a gente mantém super Sim. unida. Então, tá aí, tem uma equipe que é maravilhosa, que eu fui conhecendo pessoas maravilhosas, conheci a Ju e Ó, a gente vai fazendo vários amigos, os amigos que é estão entrando isso. na live também, que todo mundo é apaixonado. Ó, pois é, tô E vendo aí, ó, um monte de orgulho, um monte de declarações aí bonitas, né? Isso é bom. Pois bem, então tem o lado político e emocional, ou seja, tem que ter tudo junto, né? O lado, tudo né? junto. Sim, a parte da locomoção, do funcionamento do corpo, mas da cabeça tem que ser completinho. Isso. Perfeito. Tá, então vamos lá. Então, para começar aqui mais na coisa de pergunta mesmo e tal, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a importância da parte da fisioterapia na parte não só psicológica, você já até falou um pouquinho aí, não só na parte da reabilitação motora, mas da parte psicológica, aí especificamente de paciente oncológico e tal, queria que você explicasse um pouco isso pra gente. Então, a gente acredita muito que acompanhando pacientes, pelo menos é o que a gente faz muito, a nossa rotina já está bem estipulada lá no INCA, né, no HC3, para câncer de mama. Então, a gente acompanha essa paciente desde antes da cirurgia, no pré-operatório. Então, a gente acredita que isso faz com que a pessoa fique mais segura, que tenha maior adesão a todo o tratamento, que tenha maior facilidade para voltar ao mercado de trabalho, para voltar a se reconhecer como parte integrante da sociedade, o seu lazer, que se liberte para voltar para a sua vida normal, que a gente tenta pregar isso. Então, a gente costuma Sim, utilizar muito o termo que a gente vem falando uns anos para cá, né? Que é o empoderamento. Tem todo o sim, empoderamento feminino, a gente fala do empoderamento do paciente.
é tentar, sabendo lidar com o que está acontecendo, com as limitações que você está tendo, que, claro, a gente tenta fazer o máximo para que essas limitações sejam temporárias. São Sim, limitações de pós-operatório, são limitações, e tudo isso vai ser recuperado. É o que a gente quer, e por isso que a gente acompanha a paciente desde o pré-operatório, para voltar e falar, não, sua vida vai ter que voltar ao normal. E isso tem sido, vários pesquisadores têm falado isso cada vez mais, porque a gente tem sobrevivido mais tempo, graças a Deus, né? O sim, ainda bem. tratamento tem sido mais eficaz. Então, assim, não tem mais a questão de limitar ninguém, não tem mais a questão de não pode mais pegar peso, não pode mais viajar de avião, não pode mais fazer isso ou aquilo. Não, vamos viver a vida normal. E vamos ter que Bom, aprender nesse viver a vida normal, o que seria normal? Será que o que eu fazia antes era normal? Então a gente trabalha nesse reconhecimento. Eu acho que isso lida. É aí que a pessoa entra em choque, né? Que vem a questão psicológica mesmo, de ela ter que reconhecer o que ela fazia. Era tão normal assim? Ou ela exagerava demais e agora parece que a fisioterapia está limitando sim, ela, mas não é essa a intenção. Então, a gente tenta jogar com essa clareza e abraçando a causa, sendo o mais humana possível, para que a mulher se sinta muito, muito segura, muito livre para voltar a sim. atuar no que ela quiser, voltar a fazer o que ela quiser. A gente é o que quiser, né? E faz É o o que que quiser. quiser, Então, exatamente. Ah, e eu perfeito. acho E eu acho que esse acompanhamento sempre e avaliações sempre de vigilância, que a gente chama, né, que são segmentos, avaliações recorrentes para estar ali presente, deixando a porta de entrada aberta para quando a paciente receber alta, sentiu alguma coisa, pode vir, pode conversar, pode falar. Eu acho que isso torna mais seguro e a Sim, pessoa fica mais confiante para voltar, né? também acho. Como paciente oncológico, eu posso afirmar que sim, nos sentimos mais seguras. Muito bom. Então, o que você acabou de falar é que, assim, na verdade, a gente não tem um momento de começar. Como a fisioterapia não é necessariamente, né, não é que após a cirurgia. O ideal é que comece esse acompanhamento já antes mesmo da cirurgia, Sim, o né? ideal é acompanhar desde o diagnóstico. Tá, Antes dela fazer, assim, é o que é para a gente, vamos dizer assim, é o fantástico mundo, né? É o tá. mundo, é aquela utopia que Sim, eu acho que perfeito. é perfeito. Teve o diagnóstico, Tá, recebeu o diagnóstico, vai começar o tratamento, seja cirúrgico, é melhor fazer uma avaliação, ou vai fazer a quimioterapia, também é melhor fazer uma avaliação, porque aí a gente já vai trabalhar com a perfeito. prevenção. A gente não vai trabalhar com reabilitação, a gente trabalha com prevenção. Com Prevenir é prevenção. sempre melhor que remediar, Sim, né? certamente. Então, é com essa visão. Então, quanto antes, melhor. Beleza. Tá aí, meninas, ó, atentas, hein? Linfedemas. O que são linfedemas e como se formam os É, linfedemas? A gente ouve tanto, linfe- fala tanto. vamos dizer que linfedema é o calcanhar de Aquiles ainda, né? Ó, Linfedema é a complicação mais temida do tratamento. O linfedema, vamos pelo princípio, né? Pensando na questão fisiológica que a gente tem no nosso organismo, existe todo o sistema de circulação sanguínea e existe a drenagem linfática. O nosso organismo, ele funciona, né? Pelas artérias, vai o sangue rico em oxigênio para todas as células, pelas veias esse sangue volta, aí vai passar coração, pulmão, então vai acontecer nesse ciclo sempre. A questão é que quando tem a troca desse sangue, né, que está bem nutrido para uma célula, o que volta cai tudo no espaço do interstício ali, no espaço que a gente tem entre a célula e todos os tecidos ali no meio do nosso corpo. E quem capta, quem é o grande lixeiro do corpo, é o sistema linfático, porque a veia ela não consegue carregar o que é pesado. Então, tá. resto de célula, proteína, hormônio, são substâncias mais pesadas que é o sistema linfático carrega. Então, vamos pensar que o sistema linfático é o nosso grande lixeiro. Tá. Quando a gente nasce com
uma disfunção que tem menos vaso ou menos linfonodos, que são as pequenas estações do corpo que a gente tem para essa limpeza, né? Sim. Desse sistema todo, ou sofre algum trauma durante a vida que acaba interrompendo esse fluxo, esse trânsito, a gente corre o risco de ter o linfedema. E a cirurgia para o câncer de mama muitas vezes vai causar isso, porque a drenagem da mama, ela passa, principalmente, o primeiro ponto é a via linfática, que vai cair na região da axila. Então, Sim. se for necessário retirar esses filtros, quando é necessário, é porque é para maior chance de cura da paciente. Então, assim, por mais que a gente já esteja numa fase mais moderna, alguma das pacientes, até quem está aqui na live, já pode ter passado pelo tratamento mais moderno, que é a pesquisa do linfonodo sentinela, que é Eu verificar passei. se. Eu passei. Então, é fazer durante a cirurgia uma pesquisa para retirar o primeiro linfonodo, os primeiros que receberem essa drenagem, né? Sentinela é que nem o guardião Sim, de, principal, né? de um portal, né? Então, Aham. ele é que está ali guardando os linfonodos, vai para a pesquisa ali na hora. Se ele não tiver com nenhuma célula de câncer dentro dele, ótimo, não vai precisar mexer no resto dos linfonodos. Mas se tiver, muitas vezes o restante tem que ser retirado. E isso é para que a gente tenha maior chance de cura e sobreviver bem, Sim. né? Poder dizer daqui a 5 anos, 10 anos, ó, tô curada, tô bem, vou seguir minha vida tranquila. Só que aí segue a vida tranquila da cura do câncer, É, mas mas. com o risco de desenvolver o linfedema. Então, a cirurgia por si só já traz um risco de desenvolver o linfedema. Por quê? Não tem mais o trânsito normal. Se a gente for comparar um braço com o outro, o braço do lado da cirurgia também precisa da circulação que vai passar pelos linfonodos da axila. Tanto a Sim. mama quanto o braço utiliza essa drenagem. Então, se eu comparo um braço com o outro, o que sofreu a cirurgia, né, do lado que sofreu a cirurgia, a drenagem vai estar mais comprometida. Então, se a gente sofre alguma coisa que abre porta de entrada para a bactéria, por exemplo, um corte, uma ferida que a gente não cuidou, a bactéria se instala com mais facilidade, porque o primeiro ponto que produziria célula de defesa seria os Seria. linfonodos da axila. Então, essa infecção que poderia passar, vamos dizer, passar batido, que a gente pode ter o tempo inteiro, e o Sim. corpo está se reorganizando, no caso, quando a gente não tem mais essa via de defesa tão rápida, a bactéria se prolifera muito rapidamente, e aí a pessoa vai sentir que o braço tá vermelho, tá quente, e a pessoa começa a ficar com febre, aí tem que tomar antibiótico, faz Sim. todo o uso de antibiótico terapia, e a partir daí pode ocorrer, em algum momento, o risco do braço inchar. Isso é uma das formas. Sim. Mas outras seriam, por si só, o tratamento, deu essa reação, fez radioterapia também, acabou fazendo a quimioterapia e usou infusão nesse braço, tudo isso Comigo vai também somando, aconteceu isso. soma um pouquinho o risco. Só Sim. que hoje a gente sabe que a gente defende a prevenção também do linfedema. Então, hoje, o que tem confirmado na literatura é controle seu peso. Vamos controlar o nosso peso e faça atividade física. Então, Sim. hoje a gente defende muita atividade física. Toda e qualquer atividade física. Aquela atividade que der prazer para a mulher. Às vezes você vai gostar mais de natação e eu tenho um pavor de água, vou preferir fazer um pilates. Que seja. Então, pode ser qualquer atividade. Ah, mas Tá. posso pegar peso? Eu não Era poderia. essa Pode pergunta. pegar. Tá, mas tem uma Pode pegar peso. limitação nesse peso? Aí cada paciente sente aquilo até o limite dela? Ou não? Ah, só pode pegar 1 quilo, ou 2 quilos no máximo. Quem fez enfim, a cirurgia de linfonodo e tal, ou cada um sente? Cada um sente, cada um tem o seu limite. A gente orienta que a paciente descubra qual é o ponto de limite, porque ela vai conviver com isso no dia a dia. Então, o que eu fizer
que eu senti que gerou uma sobrecarga no meu braço do lado da cirurgia, que meu braço pareceu que ficou mais cansado ou ficou mais pesado depois daquela atividade, aí chegou o meu limite. E para isso a gente defende muito mais o exercício com resistência. Um exercício com resistência é aquele que a gente vai fazer muitas repetições e com baixa carga. Sim. Então, se você, Jô, fazia uma atividade física antes e já pegava até 5 quilos, a gente volta um pouquinho esse peso, porque você parou durante o tratamento um pouco, né? Então a gente diminui para 2 quilos inicialmente e vamos começar fazendo bastante repetição. Então começa com 3 vezes de 8, 3 vezes de 10, 3 vezes de 12. Isso vai aumentando semanalmente até ficar muito chato mesmo, para a gente poder passar por uma carga maior. Agora, quem nunca fez atividade, vale a pena começar sem carga. E depois a gente coloca meio quilo, coloca 1 quilo. E pode fazer, prefiro fazer só com o elástico. Faz com resistência com elástico. Isso tudo porque a gente já percebeu que se o nosso corpo envelhece, a via de drenagem também envelhece. E se eu não tenho um músculo resistente, quando eu tiver mais velha, qualquer atividade que eu fizer com maior brutalidade, que seja mais brusco, vamos imaginar, você fez a cirurgia nova, você é super nova. E aí você tem a sua mãe, uma tia mais idosa, e de repente ela escorrega e você tem que socorrê-la depois de 10 anos que você operou. Se você não faz uma resistência, se você não tem uma resistência nessa musculatura, pode ser que na hora que você fez esse movimento mais brusco de socorrê-la, você sinta que seu braço começou a inchar. Então é por isso que a gente defende que faça sempre. E a inatividade também atrapalha, né? Porque uma das formas da gente estar estimulando o sistema linfático a funcionar é com a contração do músculo. Então isso é fisiológico. A gente fazer exercício, a gente vai estimular também que o meu sistema linfático funcione melhor. Então, quando a gente falava não faça, a pessoa preferia não fazer nada. E isso prejudicava também. Então, hoje em dia a gente fala, não, tudo, vamos voltar à vida normal. Importante é a gente controlar para não ter porta de entrada para bactéria e fazer sempre exercício até para controlar o nosso peso. Tá? Maravilha! Que explicação perfeita! E aí, depois, quando acabar a quarentena, que nós pudermos sair, voltar à atividade, a gente vai voltar lá no 1 quilinho, mesmo quem já pegava 5, 8, 10. Exato! Vai voltar do zero. Exato! Quem puder estar fazendo agora em casa, que gosta de fazer yoga, vai seguindo as lives de yoga, vai seguindo. Às vezes o seu professor seu educador físico, né, tá lá fazendo academia, a professora de Pilates liberou também alguma coisa online, vai fazendo, vai acompanhando. Maravilha. Nem que seja alongamento, todo dia, vamos embora. Então, vamos lá. Tá, aqui, vamos falar então, na verdade, a gente como tratar o linfedema, como tratar ele, antes de eu passar para outro assunto. Tá, então antes de eu falar um pouquinho sobre tratar, eu não expliquei ao certo o risco. Eu falei que o risco do linfedema, né, o tratamento em si traz esse risco. Sim. Mas eu não falei que esse risco, na verdade, antigamente a gente acreditava muito. Se até 2 anos o braço não inchar, ele nunca mais vai inchar. Isso não existe. O risco do braço inchar, ele aumenta conforme o tempo vai passando. Ele até aumenta. Ele não é o mesmo, porque a gente vai envelhecendo, então o risco vai aumentando com o tempo também, tá? Então, com o passar dos anos, a gente viu, até com a população lá do INCA, foi feita pesquisa, que 2 anos depois, 17% das pacientes apresentavam linfedema, 5 anos depois, 30%, 10 anos depois, 40%. Então, se a gente pensar isso, 40 em 100, se a gente pensar em 1.000 mulheres, 400 mulheres pode apresentar linfedema. Então, e o linfedema, às vezes, dependendo do que a gente quer considerar, do que a literatura considera, a gente pode te dizer que
o fato de você sentir que o braço está um pouquinho mais pesado, mas mesmo que a gente faça a medida do braço, né? Que quem já acompanhou com o fisioterapeuta sabe que Tem para a que fazer as gente ver a medidas. diferença, a gente faz a medida. Essa medida é feita com uma fita métrica e a gente marca pontos no braço, certos pontos, compara um braço com o outro, fazendo a circunferência nesses pontos. E aí compara naquele mesmo, né, local. Se eu vi na parte da interlinha articular, eu vou comparar com a interlinha articular do outro braço. Se essa diferença for acima de 2 centímetros, ou se eu faço todas as diferenças, né, todas as medidas, existe uma fórmula matemática que a gente pode transformar esses centímetros em volume. Então, ou a gente considera 2 centímetros, ou a gente considera o volume total uma diferença de 200 ml. De 10% entre o braço e outro. Então, se tem essa diferença, a gente já pode começar a pensar o que vamos fazer para tratar. Mas tem Tá. gente que também considera, mesmo não tendo essa diferença, se a minha paciente está se queixando de que o braço dela está mais pesado, está incomodando, ela não está conseguindo fazer as coisas, mesmo ela cuidado de fazer exercício diariamente, ela está ganhando a resistência, tem aí pode ser uma conversa entre o fisioterapeuta e a paciente para solucionar. Vale a pena agora a gente utilizar alguma coisa para dar uma compressão externa? Porque o linfedema é a manifestação de que o sistema linfático não está funcionando e o líquido começou a se acumular ali naquele espaço e a pele esticou. A nossa pele ela é elástica. Então, quando ela se estende demais e está perdendo a capacidade dela elástica, o músculo pode contrair, você pode fazer quantos exercícios forem, que a pele ela vai se esticar junto. Então, o líquido vai continuar acumulado ali. Então, a gente precisa de alguma coisa externamente para controlar isso. E aí, essa compressão externa, dependendo do volume que tiver esse linfedema, a gente pode pensar em reduzir ou a gente pode pensar em controlar. Se ele tiver um volume grande, vamos supor 3, 4 centímetros de diferença, a gente vai pensar, vamos tentar reduzir. E a redução a gente pode fazer com enfaixamento compressivo. É padrão ouro. A gente tem que enfaixar o braço, não vai ser para a vida toda, vai ser durante um tempo, pode ser de 1, 2, 3 semanas que vai ficar enfaixando e só retira quando tiver no fisioterapeuta de novo, reenfaixa, faz todas as coisas no dia a dia, só não pode molhar o braço, né? Mas vai ficar o tempo inteiro com aquele enfaixamento e vai fazer todas as suas funções para ter contração muscular. A gente vai acompanhando, vai vendo aquelas medidas que eu falei da circunferência, né? Percebeu que reduziu, por mais que tenha voltado a ficar igual ao outro, a gente vai ter que usar uma compressão externa ainda, porque a gente considera que essa pele ainda está elástica, está frouxa. É como depois da gravidez a gente não tem que usar uma cinta. Sim. Então é aquela pele que se esticou. Então aí a gente coloca uma braçadeira compressiva, né? Que a gente ou é braçadeira, ou é luva, ou é malha compressiva, é tudo a mesma coisa, né? É uma malha elástica, como quem não conhece, é igual a essas meias que a gente usa para membros inferiores, para quem tem problema de varize, que tem desconforto, né? Para circulação. Então, a gente utiliza só uma compressão diferente, e aí, a partir do momento que está para controlar, a gente vai usar a braçadeira inicialmente o dia todo, mas vai poder retirar para fazer a higiene do braço e para dormir. Porque aí já der um tempo para o braço respirar um pouco. E aí vai sempre acompanhando. Então, esses 2 tratamentos que eu estou falando são o que é padrão ouro para realmente redução e controle do linfedema. Tem que ter uma compressão. Mas a gente tem outros tratamentos que a gente trabalha junto, né? Além dos exercícios que vão estar sempre junto. Vai ser ad eterno exercício. Eu costumo dizer para toda paciente, é como escovar dente e tomar banho. Tem que fazer todo dia. Faça-se nosso aliado. E aí, a gente tem a drenagem linfática também, que entra como um dos tratamentos. Isso vai depender se é confortável. Só que
a drenagem nunca vai substituir o exercício. Porque a Ah, contração do músculo voluntariamente que eu quero fazer, ela é muito eficaz. É mais eficaz do que estar lá um profissional só fazendo a sim. manobra de drenagem. Tem que fazer exercício também. Pode fazer drenagem com o fisioterapeuta, pode fazer uma autodrenagem que o fisioterapeuta ensinar, mas vale a pena seguir o exercício. E a partir do momento que tem linfedema instalado, ele passa a ser um problema que a gente considera crônico. A gente tem sempre que ficar de olho, mesmo que você teve uma alteração da medida porque você teve uma infecção. E aí, a fisioterapeuta te acompanhou, no seu caso, você tem a Ju como sua aliada, Sim. né? Aí a Sim, Ju te ó, Santa Ju. acompanhou, então a Ju te acompanhou, reduziu, colocou a abraçadeira, ficou tudo igual, e aí ela continuou te avaliando, te acompanhando, toda semana te media e tudo, e viu que essa medida sua não alterou. Ela pode pensar em desmamar dessa abraçadeira, pensando que, tá tudo controlado, a Jo voltou a fazer exercício, tá bem, então vou continuar com a drenagem e vou tirando a abraçadeira aos poucos. Isso pode acontecer, os casos são raros, mas pode acontecer. Por isso que a gente preza muito pela prevenção e se a gente tiver em acompanhamento, que é a vigilância, para a gente fazer a detecção precoce. Porque um linfedema numa fase inicial é maior a É mais chance da fácil. gente da gente Sim. regredir e poder tirar, porque pode ter sido algo transitório, que aí seu organismo conseguiu algo durante uma quimioterapia, por exemplo. Uhum, Hoje em dia, a quimioterapia branca, né, que são os taxanos, eles, sim. eles têm muita relação com edema. Eles lesam muito capilar, né, sanguíneo, capilar linfático. Então, a pessoa que já tem uma tendência a ficar inchada, ela pode ter facilidade de edemaciar. Mas aí depois a gente faz o tratamento, acompanha e depois que sair o efeito da quimioterapia, é maior chance da gente tirar essa abraçadeira e a Bom, pessoa seguir uma vida normal. Agora, se chega numa medida muito grande, aí muitas vezes ela vai depender da abraçadeira sempre. sim. Passa a ser a abraçadeira e o enfaixamento, que vai ser alternado, né? Dependendo do descontrole, que em algum momento a gente pode acabar descontrolando, né? Uhum, Pode estar uma época de muito calor, e aí o braço inchar um pouco mais, aí a gente enfaixa sim. de novo. Passa a ser o remédio. Como a pessoa que tem pressão alta não tem que tomar Tá. uma medicação, Uhum, a pessoa que tem linfedema, a medicação é uma terapia compressiva. tá. Não tem jeito. E a gente convive com isso e tenta controlar da melhor forma possível. Porque se a gente não controlar, é maior o risco de inchar mais, de ter infecção Sim. recorrente, do braço começar a ficar doendo, da gente ter alteração da postura, de ficar muito pesado. Não dá, é, a gente costuma dizer lá que a gente trabalha com a prevenção sempre, mesmo depois que já tem um problema, já tem um linfedema. Então, o que eu quero prevenir se eu já tenho linfedema? Para que eu preciso tratar, Érica? Eu já tenho linfedema, você precisa Uhum. prevenir infecções. Então, a gente tem que Então tem controlar que. o linfedema para não ter Uhum. infecção nenhuma. E aí é o que a gente defende o tempo inteiro. Vamos ficar junto, controlando. Eu sei que é desanimador, eu sei que quando passa a ser um problema crônico, quem tem doenças crônicas sente esse desconforto. Então, quem convive com linfedema é desagradável, sim, mas a gente está aqui Mas, para dar esse apoio para tentar controlar da melhor forma possível, tá? E, maravilha. e, e viver uma vida normal mesmo com linfedema, porque vai fazer atividade física também, vai fazer exercício com carga, é só estar com a abraçadeira no braço que dá para E fazer tudo. Mesmo vida exercício normal. com peso, vida Ó, normal, então tá? pronto. Entenderam, né, meninas? Não é Entenderam, para né? limitar, não. Não é pra arrumar desculpa que a abraçadeira não tá deixando. É. Tá. Seroma. O que é o seroma? Estamos com 44 minutos já. Gente, passou muito rápido. Ai, meu Deus, passou muito E ainda tem rápido um monte de coisa aqui mesmo. pra gente conversar. Você viu que seroma é uma coisa que eu tô apaixonada, né? Aham. Então, o seroma está sendo o meu tema de doutorado, né? De pesquisa de doutorado. O seroma é uma complicação que acontece logo depois da cirurgia. Então, todo mundo, todos os pacientes que fazem a cirurgia, que precisa ou retirar a mama totalmente, ou fazer o esvaziamento da axila,
e aquelas que fazem a reconstrução também, saem com dreno. O dreno Sim. de sucção, que é para tirar o resto de substâncias, de líquidos da cirurgia. Ele justamente é utilizado para evitar seroma. Sério. Seroma é o acúmulo de líquido que pode acontecer nesse espaço que ficou da cirurgia, que a gente chama de espaço morto. O espaço que foi deixado na cavidade da axila, o espaço que foi deixado onde existia a mama, se deixou um pouco de pele ali, pode acumular Tá. líquido ali. Enquanto está com dreno, a tentativa do dreno é retirar todo e qualquer líquido para depois isso não acumular. Mas em algumas pacientes, acaba mesmo usando o dreno, acaba acumulando. E aí vai precisar de punções repetitivas. A punção, ela é feita, lá no INC é feita pela equipe de enfermagem e em muitos lugares particulares, né? Pode ser o mastologista que faça, pode ser o cirurgião plástico, pode ser que o médico prefira que a paciente faça um exame de ultrassonografia para avaliar bem o seroma e vai ser a radiologista lá na hora do exame de ultrassonografia que vai puncionar esse líquido, mas ele acaba sendo puncionado por uma agulha, entendeu? Com uma seringa com agulha. Não dói, não incomoda. A questão é que ele atrasa todo o tratamento que tiver que ser feito. Então, se você tem uma proposta de fazer radioterapia e acaba tendo seroma, acaba retardando essa radioterapia. A gente não quer que atrase a chance de cura mais rápida da paciente. Então, por isso que a gente passou a se preocupar bastante com seroma. Apesar de até o momento, né, ser uma conduta muito praticada pelo médico, pela enfermagem, a gente está entrando junto, tentando fazer terapias compressivas como uma forma de auxiliar. A gente já tem utilizado bastante até, na verdade, a terapia compressiva como uma forma de auxiliar depois que já tem o seroma para controlar, para ele não se formar. E agora a gente tem estudado lá no INCA, que esse é meu tema do doutorado, que é tentar ver a prevenção. Utilizar antes, durante a época que está com dreno, utilizando aquela compressão, será que vai ser melhor? Eu ia perguntar exatamente isso. Se tem como prevenir, já que é uma coisa que é feita na cirurgia e tal, e que, enfim, por algum motivo, forma-se ali. Então, entendi. Eu posso te responder daqui a um tempo. Daqui a um ano eu acho que eu já posso ter essa resposta. Não, eu acho que daqui a um ano você vai voltar. Ou antes. Porque a pandemia atrasou um pouquinho isso. A gente já estava com 30 pacientes, que a gente está vendo as 30 mulheres do início. Aí está tendo que fazer um estudo separadinho. Umas pacientes vão utilizar só o dreno e outras pacientes estão colocando, além do dreno, está colocando essa bandagem compressiva, que é aquelas bandagens de taping, tipo bandagem que os atletas utilizam, porque ela tem uns coloridos e tal, para dar um tchan. Isso. Pra gente achar que tá bonito. É verdade. É porque ela é hipoalérgica e tem uma boa elasticidade para a gente conseguir fazer a compressão. Então a gente tem utilizado isso. Muito Vamos ver se dá certo. Uma aula aqui, vai dar. Bom, então como tratar? Você já me respondeu. Do enfaixamento também, tinha pergunta aqui do enfaixamento compressivo, que também já foi respondido lá no CDM e tal. Acho que eu falo muito. Não, mas eu acho perfeito, porque aí já tá linkado, a resposta vem completa. Quantos dias após a cirurgia, no caso de mama, né, pode-se iniciar o exercício, né, atividade com o braço? Após o efeito da anestesia passar. Tipo, no hospital mesmo já pode? Claro, no dia. A gente costuma ver a pessoa no dia seguinte. Mas muitas pacientes, dependendo do dia, por exemplo, tem um feriado no dia seguinte, não tem nenhuma plantonista. A gente não tem plantonista na nossa equipe. Às vezes a gente vai ver essa paciente no mesmo dia à tarde. Fez a cirurgia às 7 horas da manhã, 4 horas da tarde já passou o efeito da anestesia, tá se sentindo bem, tá sem dor. A gente já vai começar o exercício. Já pode começar. Aí a gente já faz aquela pessoa, como assim? Eu acabei de sair aqui da cirurgia. Não, levanta o bracinho. Exatamente. Nada de tipó imaginária. Pelo menos o exercício
que seja para você ter uma independência da sua função, que seja o suficiente para você poder tomar seu banho sozinha, para poder fazer sua higiene íntima sozinha, para poder comer sozinha, para poder lavar o rosto, escovar os dentes. O que a gente quer é independência. Então, Maravilha. um exercício que seja pelo menos até a altura do ombro, que aí vai dar para a gente colocar a mão na cabeça, Uhum. tá ótimo. Então, Pronto. essa amplitude toda, para frente, para trás, tudo liberado. Liberado. Ó, a Então, Adriana tá falando aí, ó, que no hospital mesmo, a doutora Érica foi. não deixou passar batida. Vai, Não Adriana, vamos lá, deixei. abracinho. Então tá, maravilha. A gente fica achando, né, que tem que ficar com o braço um pouquinho mais quietinha, mas não. Cadê? Drenagem linfática também, que você já respondeu lá no início, né? Falou ali da drenagem e tal. Isso. Quer falar um pouco mais alguma coisa sobre a drenagem ou tranquilo? A drenagem linfática, ela pode ser feita, ela é liberada, ela não é obrigatória. A gente não pode vender drenagem linfática como uma prevenção do linfedema, não é. Ela faz parte do tratamento. Prevenção de linfedema é exercício, tá? E a drenagem linfática tem um mito muito grande. Ela não provoca metástase. Não tem nenhum risco de quem fez tratamento do câncer ou está em tratamento ter metástase por conta de uma técnica de drenagem linfática. Então, é para todo mundo ficar seguro, para quem fez cirurgia de câncer de mama, qualquer outro tipo de câncer, ficar seguro que a drenagem não é capaz de provocar metástases, tá? Maravilha. É isso que eu queria já deixar claro também. E ela deve ser feita bem suave, não é feita com óleo, são movimentos suaves, porque o nosso sistema linfático ele trabalha bem devagarinho, então não é para causar, não é para ficar roxa, não é para causar dor. Então, se for em algum lugar que o profissional causou dor, se saiu roxa, pode fugir de lá que não é drenagem linfática. Ó, olha, deixa, hein, meu povo. Não é drenagem de estética, é drenagem, né? Não, Não é isso. uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente, tem toda uma Beleza. particularidade. Tá, estamos com 51 minutos já, oh meu Deus. Ai. Olha isso, será que dá tempo aqui? Pelo menos responder mais essa. A paciente, quando fez ressecção do tumor ósseo em tíbia, com colocação de enxerto, e o médico recomendou usar a meia de compressão. Ela está louca para saber se ela tem que usar essa meia para o resto da vida. Ou em algum momento ela pode ter uma esperancinha de se livrar das meias. Então, aí eu tenho que saber com ela, valeria a pena qualquer coisa ela marcar com alguma fisioterapeuta da área, mas eu já vou adiantar um pouco. Ele fez essa ressecção e fez a retirada dos linfonodos da região inguinal? Ou não, ele pediu para ela usar a meia, pode ter sido porque, como ele mexeu ali na região, fez toda uma manipulação, ele ficou com receio dela ter uma trombose, ou está edemaciado pós-cirúrgico e quer que esse edema recupere, entendeu? Se for esse o caso, não mexeu em nenhuma parte de drenagem linfática, a gente tem expectativa de tirar essa meia sim. Agora, se mexeu com a drenagem linfática, ou seja, se removeu os linfonodos dessa região inguinal, aí vale a pena ter a avaliação com o fisioterapeuta e verificar. Fisioterapeuta, principalmente, que trabalha com oncologia, que vai entender todo esse processo, e aí a gente vai verificar, vai fazer a medida de circunferência e vai avaliar. Mas tem uma possibilidade, sim, se não tiver mexido com nada. E mesmo se tiver mexido, se não tiver inchado, dá pra gente controlar com o exercício também. Dá pra gente acompanhar junto. Ó, viu aí, amiga, que você tá aí acompanhando, que eu te vi por aí, então te respondeu. Olha, estamos com 53. Eu acho que vamos finalizando, porque senão cai tudo, né? E aí... Eu tô preocupada que tem uma pergunta aqui, eu não tô conseguindo ler tudo, mas deixa eu ver. Falou que teve que não se cortou, nem tá com nada inflamado, porém tá sentindo inchado e esquentando. É a última coisa que tá aparecendo pra mim. Pra mim aqui não tá aparecendo essa pergunta. Peraí. Consegui, ó. Fiz a cirurgia, eu vou falar pra ela então. Fiz a cirurgia essa semana, tiraram 7 linfonodos, nenhum na hora comprometido, mas foi por uma análise. Não me cortei, nem estou com nada inflamado, porém estou sentindo inchado e esquentando. É Daniele.
que perguntou, se eu não me engano, eu acho que é Daniele o nome dela. Ah, Daniele, você tem pouquíssimo tempo de cirurgia. Se tiver um edema, esse edema pode ser um edema transitório por efeito de pós-cirúrgico. Vale a pena fazer exercício, pode fazer tranquilamente. Mas observa se o braço não está ficando vermelho, não está ficando quente, se você não está ficando com febre, porque eu também não posso descartar que esteja acontecendo algum processo de infecção no pós-cirúrgico. E aí, então, só o mastologista para verificar isso, tá? Mas, a princípio, não tem nenhum risco de linfedema agora. Linfedema é um problema que a gente considera crônico. A gente só vai considerar linfedema depois de 6 meses. Tudo que for antes disso a gente vai considerar ainda como um edema e dá pra gente controlar, tá? É um edema de pós-cirurgia, tá? maravilha. Ela respondeu aí, obrigada. Então, só agradecer, então, mais uma vez aí por a sua participação aqui, trazer todo o seu conhecimento aqui pra gente. Agradecer a vocês que estão aí nos assistindo, que enviaram suas dúvidas e que participaram. É isso, estamos com 55. Eu queria falar uma coisinha aqui, um recortezinho, antes de você dar o seu tchau. É uma poesia de uma pequena poeta, que eu acho que faz sentido. Ai, meu Deus! Mais uma noite irá terminar. No caso, mais um dia irá começar. No caminho, dificuldades iremos enfrentar. Mas no final, a lua podemos ganhar. Olha isso, meninas. Faz sentido para vocês? Para mim faz super. É a poesia da pequena Cecília. Peça, por favor, eu não pedi, permissão para citar essa poesia linda, mas, por favor, dê um beijo na Cecília por nos trazer essa poesia. Ela postou com uma foto linda da lua no dia 23 de março de 2019. Então, só agradecer a mãe, a filha. É isso. Obrigada, viu? Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar com vocês. Estamos abertas. Tem aí, quem viu, tá aí o link para o meu Instagram também. Quem quiser tirar dúvida, quiser conversar. Eu vi aqui no final que a Daniela é lá paciente do INCA. Sim. Então sabe que a fisioterapia está lá, não está funcionando, que o ambulatório está fechado pela pandemia, mas em caso de emergência, se o curativo... Se quiser falar lá com a gente, bate lá na porta, que a gente vai receber por emergência. Quem não for do INCA, a gente está fora também, no Instagram, Facebook, e-mail que for, tá? Mas muito obrigada mesmo, Jô. Foi um prazer muito grande. Eu sou apaixonada pela fisioterapia e oncologia e sou mais ainda pela parte de câncer de mama. Tinha uma amiga que costumava brincar antes, falando assim, eu prefiro trabalhar com mulher, eu amo mulher, eu gosto de mulher. Que bom, então, cuidando da gente. Exatamente, eu amo trabalhar com feminino, com todas as questões que a gente tem, toda a nossa essência, todas as nossas dúvidas, as nossas angústias, e a gente junta, a gente não esquecer, né, que juntas somos mais fortes. Somos mais fortes, sempre. Que às vezes o profissional não sabe o que pode falar assim, eu te entendo. A gente não sabe ao fundo o que vocês passam, mas a gente está ali para estender a mão e dividir, né? Sim. Tentar dar apoio nessa fase que precisarem, tá? Para a vida toda. Muito obrigada, Ju. Obrigada por apresentar a doutora Érica aqui pra gente. Obrigada. E a gente agradece. Quem quiser ver outras lives nossas, tem no nosso Instagram, tem no nosso canal lá do YouTube também, tem falando um pouquinho mais do nosso projeto. Quem quiser conhecer, Amigas do Peito por aí. Também no YouTube, esse é o nome. Tem na nossa bio, tem lá o link, tá? Gratidão mais uma vez, doutora. Obrigada. E obrigada, meu amor. A todos vocês que estiveram aqui com a gente. Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau. Alcione aí pra finalizar, uma das suas músicas preferidas. Amo. Tá vendo? É isso aí. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.